O Boston Celtics resolveu partir para a reconstrução, um rebuild, depois de ter conquistado o título e não ter conseguido repetir esse ano? Sejam bem-vindos ao Papo DR, essa é a análise do Guizão. Tem lá uma playlist que faz exatamente essas análises de equipe, análises táticas, daquilo que você mais gosta de saber. Então já vai lá e já curte todos os vídeos dessa playlist e aproveita também já para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário aqui nesse vídeo se você acha que o Boston ele vai começar do zero ou se é só um ano de transição, que é isso que nós vamos discutir exatamente aqui agora, tá? Lembrando que também temos a nossa playlist do Papo DR, o nosso podcast diário, que a gente vai lá e fala tudo sobre o que está acontecendo na NBA, nos esportes americanos, nos esportes em geral. A gente fala muito todo santo dia. Então sejam muito bem-vindos aí você que é novo no canal. Bom, o Boston Celtics já começou a sua fase de trocas, né? Eles muito ativos no mercado. O Brad Stevens, que era o técnico lá 3 anos atrás, virou o presidente de operações de basquete, é ele quem dá as cartas agora, que faz a montagem do elenco, né? Ele já começou trocando o Jrue Holiday com o Anthony Simons lá com o Portland, né? E acabou aliviando um pouco essa folha. Não aliviou tanto porque o Anthony Simons também tem um contrato alto. Porém, o Anthony Simons chega com um contrato de apenas 1 ano, né? Depois dessa temporada aqui, ele também já não tem mais contrato com a equipe do Boston, né? E também trocou o Porzingis numa troca que envolveu o Brooklyn Nets também e trouxe o Georges Niang, que tem um contrato baixo, também alivia aí mais 30 milhões de dólares. Só com esses dois jogadores, né, o time deu uma aliviada aí cerca de 27 milhões de dólares aproximadamente e fez com que o time baixasse do second apron, né? O que é o second apron? É o último limite nas regras lá de folha salarial, né? E que quando você passa esse limite do second apron, você acaba ficando muito engessado. O time não consegue mais contratar jogador que fica free agent durante a temporada. Você tem algumas restrições para fazer trocas. Você tem restrições para ter jogador two-way, além das multas serem muito mais pesadas, tá? Então só o fato do Boston Celtics ter trocado o Jrue Holiday e o Porzingis e ter abaixado desse limite, que eu já vou falar até aqui quais são os limites aqui das folhas salariais, ter baixado desse limite do second apron, o time do Boston já vai economizar 180 milhões de dólares em questões de multas. É isso mesmo. Tá cerca de 227 milhões a folha salarial, mas o que eles iriam pagar por causa das multas ia chegar próximo aos 500 milhões de dólares. Então você já saindo desses dois contratos, você já dá uma economizada muito boa. E por que tá fazendo isso agora? Já se falava muito que o Boston teria que fazer algum movimento nesse sentido, né? O Boston 2 temporadas atrás foi campeão e na temporada passada acabou parando no New York Knicks, nessa temporada aqui acabou parando no New York Knicks, tendo ainda a péssima notícia da lesão do Jason Tatum, que é uma lesão de tendão de Aquiles ou tendão calcâneo, como estão falando hoje, o que provavelmente vai tirar o Jason Tatum aí por toda a temporada, ou pelo menos por boa parte dela. Então quando você tem o seu principal jogador que não vai jogar, você já entende que talvez essa temporada de 25-26 não seja uma temporada para você brigar pelo título. Então quando você tem esse problema financeiro e você sabe que você não vai brigar pelo título, é nisso que o Brad Stevens está pensando. Então eu acho que é o momento de eu fazer algumas mudanças, economizar um dinheiro, conseguir enxugar essa folha e aproveitar para dar espaço para jovens jogadores. Então como está o time do Boston Celtics hoje? O time titular hoje seria o Anthony Simons, o Peyton Pritchard, o Jaylen Brown, Derrick White e o Neemias Queta. São esses jogadores que estão sob contrato. Al Horford e Luke Cornet são 2 jogadores que acabaram o contrato. O Brad Stevens até falou que gostaria de contar com pelo menos um dos 2 de volta ainda. São jogadores importantes nessa rotação, principalmente na posição de pivô, né? Mas que tem esse problema. Então para ele assinar, possivelmente ele passaria de novo aquele limite do second apron. Então ele teria um problema aí para resolver. Então talvez ele tivesse que mexer mais algumas peças. Esse é o quinteto titular. Aí você tem alguns jogadores jovens
que não tinham espaço. É claro, o jogador jovem ele vai ter espaço quando o time não é tão bom, quando o time não está brigando pelo título, né? Agora, com a saída de 2 titulares e um deles lesionado, vai abrir espaço para esses jogadores. Não sabemos ainda se Cornet e Al Horford vão voltar. Talvez só um volte, então abre mais espaço ainda. Então você tem jogadores como o Baylor Sherman, que vai entrar no 2º ano dele de NBA, você tem o Jordan Walsh, que vai entrar no 3º ano dele de NBA, que estão aí buscando espaço. Você tem o Neemias Queta, que também teve alguns jogos como titular, mas depois acabou saindo da rotação. E você tem o Hugo Gonzalez, que é a escolha de primeira rodada de draft do Boston Celtics desse ano. É um espanhol que estava jogando no Real Madrid, numa função em que ele não jogava tanto, é verdade, né? Mas o Real Madrid tem disso. Então até o Brad Stevens, ele falou sobre isso, né? Ele falou que, eu tô trazendo um cara que sabe se adaptar a não jogar, sabe se adaptar e eventualmente a ficar mais tempo no banco. Porque se você pegar os primeiros lá da classe do draft, são todos jogadores que não estão acostumados a ficar no banco. Eles foram o melhor jogador do high school, foram o melhor jogador do college e sempre jogaram. Aqui você tem um cara que tem um potencial, um jogador interessante, a Espanha tem formado cada vez mais jogadores que com entendimento de jogo e que sabem muito bem a sua função. Então talvez seja um bom espaço para esse Hugo Gonzalez achar um lugar dele ali nesse time do Boston Celtics, né? Que, de novo, tá com pouca profundidade de elenco por causa desses problemas, por causa das trocas. Então quando você tem profundidade de elenco, talvez seja a hora de você abrir espaço para esses jovens jogadores. Você tem também o Sam Hauser, que é um jogador que deve vir do banco, tem contrato com o time, né? É um bom arremessador e teve uma função específica importante. Então você está vendo que, quer queira ou quer não, ainda é um time competitivo. Outra coisa que o Brad Stevens falou é que eles não estão procurando trocar nem Jaylen Brown, nem Derrick White. Mas não é uma coisa que eles não atendem o telefone. Não vou nem falar. Não é isso. É que se aparecer também uma oportunidade, e aqui eu jogo um nome para vocês, Giannis Antetokounmpo, né? Aparece uma oportunidade como essa, você coloca na balança para saber se vale a pena trocar um desses jogadores que tem contrato muito pesado. O Jaylen Brown tem aquele primeiro contrato da história de 300 milhões de dólares, né? Que pode se equivaler até o contrato do Giannis. É lógico que o Milwaukee não vai trocar um por um, né? Isso aqui é um exemplo, uma mera especulação. Não ouvi nada sobre isso, tá? Mas por enquanto ele não pensa em trocar. Então o time acaba sendo ainda bastante competitivo. Se eu acho que com esse time é o suficiente para brigar pelo título, não acho. Não acho porque realmente o Jason Tatum faz uma falta, o Jrue Holiday vai fazer muita falta e o Porzingis também. São 3 jogadores, 3 titulares importantíssimos, apesar do Porzingis, né, ter ficado muito tempo de fora dessa temporada. Outro nome que eventualmente pode até ser envolvido de novo numa troca é o próprio Anthony Simons. Tá chegando agora, vamos ver como ele se adapta, mas eventualmente se aparecer uma oportunidade, por que não aproveitar? Lógico, o Brad Stevens tem que estar muito atento a essa questão da folha salarial, que vai aliviar bastante a partir da temporada 26-27, porque o próprio Anthony Simons vai acabar contrato, a gente não sabe se ele vai continuar ou não, se vão oferecer para ele uma extensão ou não. Fica tudo meio difícil de entender porque você está no limite do teto salarial, onde você tem muitas multas. Mas a partir da temporada 26-27, quando você vai ter um Jason Tatum 100% recuperado, eventualmente até mais alguns jogadores jovens vindo via draft, né? Talvez você não precise dar uma extensão de contrato com o Anthony Simons, deixe ele ir para o mercado de agentes livres e você vai ter ainda ali no seu time Derrick White, Jason Tatum e Jaylen Brown, né? Além do Peyton Pritchard, Sam Hauser, desses jogadores jovens que a gente já está falando, ou seja, acaba sendo uma equipe sempre competitiva. A partir do momento que você tem ali um tripé importante com Tatum, Brown e o Derrick White, o time vai ser bastante competitivo. Por isso que eu acho que esse ano aqui, essa temporada 25-26 para Boston vai ser uma temporada de transição. Mas Guilherme, vai ser uma temporada ruim? Eles vão ficar de fora dos playoffs? Também não acho. Ainda é um time competitivo, né? Se a gente pegar aqui, até fiz uma lista aqui dos times que são os adversários diretos do Boston Celtics. A gente tem o Cleveland, que fez uma baita fase de classificação, mas depois decepcionou nos playoffs. O New York Knicks, que ainda está sem técnico, talvez quando sair esse vídeo, né? Não sei o que aconteça na próxima noite aí. Eles têm algum técnico, mas está sem técnico ainda, então fica difícil entender qual caminho que eles vão.
O Indiana Pacers, finalista, porém sem Haliburton, sem um dos seus principais jogadores. O Atlanta Hawks pode ser um time que possa surpreender, mas ainda a gente precisa ver como vai funcionar, porque, de novo, Porzingis, ele fica muito tempo fora. E o Trae Young sozinho lá fica difícil. Tem o time do Detroit que vai continuar melhorando, mas continua sendo um time jovem. O Dennis Schroeder não sei se vai continuar lá. O Milwaukee Bucks já tá sem o Lillard. O Brook Lopes é agente livre e o Bobby Portis tem a opção de sair do contrato e existe uma grande possibilidade de sair. Então, Milwaukee Bucks, eu acho que vai ficar bem para trás. O Philadelphia 76ers depende de Paul George e Joel Embiid estarem saudáveis, né? E você tem o Miami que a gente não sabe que Miami que a gente vai ver na próxima temporada. Então, para mim, mesmo com a lesão do Tatum, mesmo sem Porzingis e Jrue Holiday, eu acho que esse time do Boston Celtics, na próxima temporada, eles podem brigar para ficar entre os 4 primeiros do leste. E aí depende como joga. Jogando bem, joga em casa, eles têm uma força muito grande. Vai que eles terminam entre os 4 primeiros, entre os 3 primeiros da Conferência Leste e chega lá em março, o Jason Tatum está recuperado. Acabam ganhando uma chance extra para quem sabe até brigar pelo título. Acho que o Boston Celtics está num caminho certo, principalmente para a temporada 26-27. Me diz aí o que você acha. Você acha que o time deve abrir mão da temporada ou pode ser competitivo ou tem que trocar todo mundo? Comenta aí para mim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.